lá, vamos começar, né? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal que tá aí hoje curtindo aí a live pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da síndrome do impostor, né? Que é uma coisa que eu falei pra vocês, a gente faz com muita frequência, sem perceber, né? A gente já tá lá no julgamento. Quando a gente percebe, a gente já caiu no julgamento e já caiu na armadilha do impostor, né? Quem de vocês aí alguma vez sentiu assim, nossa, eu sou uma fraude, se essa pessoa soubesse que no fundo, eu não sei fazer isso muito bem, ela não estaria me elogiando. Funciona muito assim, a síndrome do impostor, ela é muito injusta, porque ela deixa a gente sempre na questão da insegurança. Eu sempre preciso fazer mais. Eu não sou merecedora daquilo, entende? Eu não mereço receber a promoção que eu tive, vamos supor. Ai, tô lá no meu trabalho, recebi uma promoção, meu chefe fez o reconhecimento, viu que eu trabalhava bacana, e quando ele me chama, eu respondo assim, ai, não sei se eu vou dar conta, não é melhor a fulana? A síndrome do impostor, ela tá aí. Ela tá colocando você todo o tempo à prova. Fulana pode ser mais do que você, fulana tem muito mais competência que você. E o que é pior agora, tá? Com a rede social, a gente tem, com as redes sociais agora, a gente tá todo momento, o que acontece? Se colocando à prova e se comparando com os outros, o que deixa a gente numa questão aí, cada vez mais naquela situação de pressão, né? E quando a gente percebe que a gente tá numa situação, né? O impostor, quando ele tá numa situação ali, onde ele está se sentindo acuado, porque, vamos supor, chamaram ele para um determinado projeto. Isso acontece. Por que eu estou usando o meio corporativo? Porque isso acontece também muito no meio corporativo. Na vida pessoal, eu vou dar uns exemplos para vocês, mas vou dar muito no meio corporativo, que é o que acontece. A pessoa, ela, na mesma hora, ela já trava. Ela fala, eles vão descobrir que eu não sou competente o suficiente, eles vão entender que esse projeto que eles me deram não faz muito sentido para mim, porque eu não entendo muito bem desse assunto, ai meu Deus, eu preciso entender. Aí você começa a fazer o julgamento, putz, eu nem sou tão assim, não sou tão inteligente, ai, eu não estudei o suficiente, nossa, por que me deram essa oportunidade? Na vida pessoal, a gente enfrenta isso com os elogios. Não sei se vocês já tiveram isso, depois vocês vão colocando aqui pra mim, a gente no meio da live a gente vai interagir. Quem não sentiu assim, às vezes alguém chega e fala assim, nossa, como você tá bonita, ou que roupa bonita. E aí você fala, imagina, por que tão baratinha, essa roupa é velha. Ou, você acha que eu tô bem, eu mudei só o cabelo, mas, imagina. E aí você começa a fazer o quê? A se inferiorizar, né? Você começa a colocar como se você fosse inferior àquilo. Quando na verdade você está no medo. Quando na verdade você está se auto-julgando assim, putz, eu não sou competente, putz, eu não sou merecedor disso. Na verdade, uma hora ou outra alguém vai acabar descobrindo. Entendeu? A síndrome do impostor, ela faz com que você se sinta inferiorizado. Vivian, mas às vezes é bom a gente ficar porque isso mostra que eu sou humilde. Não, humildade é uma coisa. Você se inferiorizar para caber no mundo do outro é outra coisa. Então, geralmente, o que a gente costuma perceber nas pessoas quando a gente conversa no dia a dia, quando tem, às vezes, atendimento, o que a gente percebe? Olha, foi realizado, né, um estudo, 70%, isso é coisa mundial, né, gente? 70% das pessoas do mundo, elas se sentem impostoras, sentem essa síndrome do impostor. Em algum momento a pessoa vai falar assim, isso não é válido pra mim. Na verdade isso daí que estão falando pra mim não tá fazendo sentido. Por quê? O que acontece, né? E da onde vem isso?
acontece que a gente veio, às vezes, de uma criação onde o pai e a mãe colocavam muita cobrança. Isso acontece muito com pessoas, adultos, que foram muito cobrados quando eram criança, que tinham a pressão de ser melhor que qualquer outra pessoa na escola. Sabe aquela frase que a mãe da gente usava? Quando a gente falava assim, ai mãe, olha que bacana, eu tirei 7. Ou quem estudou no estado, eu tirei B, eu tirei C. E a mãe falava, não fez mais que sua obrigação. Não, mãe, mas o pessoal da minha sala tirou nota 2. Tá? Não me interessa os outros, você não é os outros. Você tem que ser melhor que os outros. Quer trabalhar aí de qualquer coisa? Quando você é colocado nessa situação, o que acontece? Você cria na sua mente um trauma. Você vai criando na sua mente uma questão de que quando você foi criança, você já foi colocado na sua mente uma crença trabalhada em você, que você já tinha que estar ali na questão da competição. Eu tenho que ser melhor que fulano. Então, automaticamente, você cresceu sabendo que existe uma disputa, você tem que ser melhor que as pessoas, não importa, né? E aí, quando você não se sente ali no mesmo patamar que o seu colega de trabalho ou com a pessoa da sua relação, que isso também acontece nos relacionamentos, o que você faz? Você se sente inferiorizado e aí na sua cabeça uma hora ou outra ele vai saber que eu sou uma farsa, sabe assim? Que eu sou uma fraude, né? Vamos ler aqui um pouquinho da Priscila. Ninguém pode ser comparado com ninguém. Cada um é diferente, exatamente. Somos seres únicos, né? Que a gente fala. E às vezes, quando a gente comenta assim com as pessoas, o que é felicidade para mim não é para você, o que é status para tal fulano não é para ciclano, o que é bom para mim de verdade na minha carreira não é bom para fulano só porque ganha mais. Então, muitas vezes, a gente está colocado na comparação, né? Por que a gente entra, a nossa mente cai nessa pilha de se comparar? Primeiro, porque é o que a gente falou, a gente já criou uma crença lá desde o começo dos nossos pais, onde a todo tempo a gente era colocado à prova, era exigido de nós que a gente fosse comparado com o outro. Quando isso é feito, às vezes, de uma forma mais sadia, é bom porque você faz o quê? Você começa a ter atitude. Quando você é muito pressionado, igual acontece no meio corporativo, você cai naquilo do passado. Você tá falando assim, todo tempo eu tô sendo pressionado, todo tempo eu tô sendo pressionado. Ah, isso não é pra mim. Ah, isso não vai rolar. Ai, meu Deus, e quando eles descobrirem que eu não vou saber fazer? Tem gente que surte muito bem, não se importa. Mas tem muitas pessoas que isso acaba provocando o quê? Síndrome de burnout, excesso de ansiedade. A pessoa, ela duvida dela mesma frequentemente. Ela se sente o quê? Desqualificada. Ela acha que ela não merece sucesso. Então, é frequente isso na pessoa. Então, você entendeu que começa a desencadear na pessoa várias coisas que não faziam, às vezes, que ela não pensava. Não fala, olha, isso daí pra mim não vai me afetar, mas afeta. Porque o que acontece? A pessoa automaticamente está o quê? Insegura, total insegurança. No relacionamento, isso acontece também muito. A pessoa às vezes acaba arrumando uma pessoa e ela julga que a pessoa é o quê? Ela é muito boa pra mim. Ah, é muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? Meu, que pessoa inteligente. E aí a pessoa vai se colocando, vai se inferiorizando para caber no mundo do outro. É aí que começa o desgaste. Por quê? Começa o desgaste da relação e a admiração que o outro que você julga que estava com você, olha, ele não descobriu ainda que eu sou muito menos que ele. Aí a pessoa vai deixando de ter o interesse. Porque quando rola a química ou a conexão com a outra pessoa, é por admiração. Não é só por relação física, porque você está entendendo ali que o físico da pessoa te atraiu, a beleza te atraiu. Vai muito além disso quando as pessoas começam a ter conexão uma com a outra, né? Começa a ter o quê? A pessoa começa a conviver, começa a ter muita coisa em comum, começa a ter afinidade. Se de
repente, você que entrou nessa relação começa a se achar inferior ao outro, ai, não, ele é muito pra mim. Ai, não, ele é muito estudado. Ai, não, ele é uma pessoa tão inteligente. Ai, não, ele ganha bem mais que eu. Ai, se ele souber, né? Ai, e aí você faz o quê? Você começa a despertar no outro o desinteresse. É automático. Porque todo aquele brilho que o outro sentiu de você foi porque a questão da sua conquista nele foi para mostrar que você era uma pessoa interessante. Aí você começa a alimentar a síndrome do impostor, entendeu? Aí a sua síndrome do impostor começa a falar assim: coitado de você é totalmente desqualificado, melhor você ficar na sua. E aí você começa a murchar. E automaticamente o outro começa o quê? A perder o interesse. Porque todo aquele brilho que você tinha, você se inferiorizou para caber no mundo do outro. Então você acabou perdendo, né, a sua identidade, a sua essência. Porque você alimentou o impostor que está em você. Tá? Isso acontece também muito no meio acadêmico, né? Às vezes as pessoas que estudam, estão fazendo faculdade, algum curso, tem mania de fazer o quê? Alimentar a síndrome do impostor quando está em semana de prova. Porque o que a gente faz? Ah, não, vou deixar para estudar perto da semana da prova, porque é muita coisa. Aí chega na semana da prova e fala, mas não vou dar conta. Aí você começa a alimentar o impostor que está dentro de você, porque você acha que você não é competente. E aí você começa a falar para si mesmo. Putz, melhor deixar para lá. E aí o que você vai fazendo? Você vai deixando. Você vai colocando de lado. Você vai colocando assim, você vai falando, não, deixa, chegando na hora da prova, seja o que Deus quiser. Se der, eu colo. Caramba, você foi lá e já se desqualificou totalmente. O impostor é isso na gente. Ele coloca a gente numa situação constante de se inferiorizar. E o que o impostor costuma fazer para chamar atenção e para mostrar que ele não é assim, que ele está nesse medo? Começa a ser perfeccionista. Porque o impostor, ele começa a colocar tudo com perfeição. Eu preciso ser muito melhor que o outro. Então eu vou começar a fazer o quê? Perfeccionismo. Vou ser extremamente perfeccionista, porque aí eles não vão perceber. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Quando eu falo que você começa a colocar em xeque aí para o outro achar que você é bom mesmo, o perfeccionismo, olha, eu vou ser melhor. E aí você começa a fazer a questão do quê? A síndrome do bonzinho. Ai, vou ser bonzinho também para as pessoas não ficarem me colocando em xeque toda hora. Aí ele vai lá e faz o quê com algumas coisas? Procrastina. Porque isso é muito normal. O impostor, ele consegue, dentro da gente, deixar a gente na maior insegurança total. Poxa, Vivian, mas assim, às vezes eu senti isso, mas eu não sinto isso com frequência. Mas então, observe, porque se você começar a sentir isso com muita frequência, você está colocando em xeque total a sua desqualificação. Você está achando que eu estou desqualificado. Eu não sou merecedor disso. Então, você tem algumas técnicas que você pode fazer para começar a mudar isso em você. Você pode começar a entender que você, assim, poxa, eu preciso começar a observar isso daí para eu mudar algumas coisinhas em mim. Tem como, Vivian? Tem. Mas é como diz todo mundo, não é fácil. O autoconhecimento não é fácil. Não é mesmo. E aí quando você começa a se conhecer e colocar à prova aquele impostor ali, né? Eu vou dar outro exemplo para vocês, para vocês entenderem assim, muitas vezes como vocês estão nessa, e aí depois eu vou falando, vou apontando a técnica aqui pro final. Quando a gente faz, vamos supor, a gente está em casa ou a gente faz isso acontece muito para você ver como a gente alimenta a síndrome do impostor, e observe sim que você faz isso com frequência. Por quê? Um exemplo, uma pessoa que faz comida, vamos supor que você foi na casa de uma tia sua, todo mundo estava lá almoçando e você elogiou o almoço.
Nossa, que almoço maravilhoso, que delícia. E aí a sua tia virou e falou assim, ah, você acha? Ah, mas a salada tava tão ruim, menino, a salada. E a salada, salada, não caprichei, a salada, salada. E o que que acontece? O tempo todo ela ficou fazendo o quê? Ela ficou colocando à prova aquilo ali para falar assim, tirando o foco dela mesmo, da atenção. Porque o impostor, ele não sabe receber elogio. Então ele coloca o foco em outra coisa. Por isso que quando ele, aquela que eu falei no começo da live, por isso que quando o seu chefe chega em você e fala, olha, eu percebi que com o tempo que você está aqui de carreira, você merece tal cargo, tal cargo. Não, mas a fulana não, também não é boa, ela é tão comunicativa, dá uma oportunidade para ela. Não é que você está sendo bonzinho, é que você está querendo tirar o foco de você. Porque geralmente essas pessoas também têm muita vergonha. Então elas querem tirar o foco delas. Então, o que acontece em casa é a mesma coisa. Ah, quando alguém elogia alguma coisa, você começa a tirar o foco, a síndrome do impostor, você está alimentando. E o que é pior, né, disso tudo, que é igual a gente estava falando no começo, você vai se inferiorizando, se inferiorizando, se inferiorizando, e aí você começa a arrastar com a barriga o emprego chato que você tem, porque aí você começa a falar, puxa, aqui ninguém me valoriza. Só que você mesmo se colocou à prova daquilo. Aí você entra na relação que você julgou que para caber no mundo do outro você precisava mudar, ao invés de ser quem você era desde o começo da relação. E aí você vai colocando tudo isso nos seus padrões ali, vai virando hábito na sua vida, vai virando hábito, vai virando hábito. E você vai deixando, deixa a vida me levar, sabe? E isso acaba fazendo com que você adoeça. Porque começam a surgir outros tipos de síndrome em você. Você começa a adoecer. Vamos lá, a Pri escreveu aqui, emprego, casamento, etc. Exatamente isso, Priscila. Quando a gente começa a fazer esse ciclo que eu expliquei agora para você, é constante isso virar um hábito na sua vida, porque você vai se inferiorizando, né? O que você vai colocando à prova disso tudo? Ai, o outro é tão melhor que eu, gente. Ai. Isso é péssimo, né? É péssimo. E às vezes a gente acha assim, não, mas eu tô super bem, minha autoestima tá elevada. Não, não, não. Então, assim, quando você perceber que isso tá colocando em você à prova a questão do seu merecimento, do seu sucesso, a casa que você conseguiu. Quantas vezes quando eu trabalhava, às vezes eu perguntava pra pessoa, ai que bacana, eu vi, né, você mudou pra tal lugar. Ai menina, mas eu paguei, ai menina, mas eu consegui mudar porque eu paguei tão barato no terreno. Ai menina, eu consegui mudar porque fulano. Então assim, não, a gente tem que começar a fazer o quê? Apreciar as nossas pequenas conquistas. Essa é uma técnica que você já começa praticando a eliminação do seu sabotador, entendeu? Você já começa dali por diante já fazer uma limpeza na mente. Você já começa pensando o quê? Opa, peraí, eu tenho que começar a fazer o quê? Eu tenho que começar a vibrar com as minhas conquistas. Então, opa, não, nada disso. Eu não vou colocar só em mérito tudo aquilo que eu consigo, que é muito grande. Poxa, passei no vestibular, entrei na faculdade, que tem meu carro. São conquistas que têm que ser comemoradas. Não dá para você ficar num patamar ali onde você exige que você seja frequentemente perfeito, que você consiga tudo. Lembra que eu falei no começo da live que com a vida da questão que a gente tem hoje da mídia social, tudo isso, era muito difícil? Por quê? Porque na mídia o que acontece, né? Olha só como isso está influenciando até as crianças, né? Nessa questão de comparação muito forte. A mídia mostra assim, ai, minha vida tá um sucesso, vocês só estão vendo onde eu tô indo viajar, tudo que eu tô comprando. Eu não fico postando, ninguém vai ficar postando lá a parte ruim, né? A gente fala, nunca ninguém fica postando
os tombos que tomam aí, mas sim as pingas que bebem, né? Só. Mas o que que acontece? O que que as crianças estão fazendo? Olha como isso vira uma coisa prejudicial e como automaticamente a gente está alimentando o impostor, que também é um sabotador, toda hora. As crianças estão assim, num ponto que se elas ganharem um celular normal, elas querem um iPhone. Mas por quê? Que não sei o que, mãe, todo mundo na escola tem um iPhone. O que que acontece? Você tá na comparação. Ai, vamos viajar pra praia, né? A maioria das pessoas fala assim, vamos pegar o final de semana pra ir pra praia? Vamos. O que que acontece com as crianças quando elas colocam isso? Elas colocam, mas mãe, a gente vai pra praia, meu amigo tá indo viajar pra fora do país, tá indo pra Disney, tá indo pro campo, eu não quero viajar pra praia, mãe. Ou seja, já tá na comparação com o outro. Você querer ser igual ao outro ou mais que o outro, isso gera em você doenças emocionais, porque você vai estar constantemente na pressão. Sabe a gente viver aquela coisa de mentira? Aquela coisa que a gente vê, a pessoa falando, a família Doriana, não existe isso. A gente sabe muito bem, né? Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem um problema em casa, todo mundo tem alguém que tá doente, todo mundo tem uma fase da vida que não tá legal. Faz parte, somos humanos e não somos perfeitos. Quando a síndrome do impostor, gente, ela é atacada, quando a gente tá com a síndrome do impostor atacada, o que que acontece? A pessoa automaticamente ela começa a se julgar. Puxa, fulano tem mais que eu, mas também fulano é muito mais competente que eu. Ou seja, ela já se diminuiu ali. Entendeu? Aí ela esqueceu, puta, mas eu recebi uma promoção lá no meu trabalho, ou eu recebi um aumento, ou eu mudei de casa. Aí lembra que eu falei pra vocês? Não comemora as pequenas conquistas. O sabotador e o impostor, ele tá ali porque quando a gente fala isso? Porque ele não deixou você comemorar aquele emprego que você conseguiu, vamos supor que você tivesse desempregado. Ele não deixou você comemorar a viagem que você fez, o carro que você quitou, a casa que você comprou, porque automaticamente ele quis mostrar para você que o que vale nessa vida são vitórias maiores, porque colocou você no julgamento de que você tem que ser igual às pessoas com que você convive. E não é bem assim, porque as pessoas não são perfeitas. E automaticamente a sua vida é diferente da minha, e assim do fulano e do ciclano. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, não dá pra fazer a mesma receita de bolo, não dá pra comparar, né? Não sei se tá fazendo sentido aí pra vocês. Boa noite, agora eu vou dar uma boa noite aí pro pessoal que foi entrando aí, eu não consegui falar. A live vai ficar gravada. Depois vocês também acessem um canal lá no YouTube, vivi.terapeuta, também vai estar lá. Sejam bem-vindos, boa noite Alessandro, boa noite Nacira, sua linda, enfim, todo mundo, né? E agora eu vou falar um pouquinho também do que a gente pode mudar, né? Já que eu falei tanto aí de quais são os perfis da pessoa, né? Coloquem aí pra mim se vocês conseguiram entender como o impostor age na nossa vida. Quando a gente se coloca em comparação, quando a gente acha que a gente não é merecedor daquilo, quando a gente não vibra com as nossas conquistas, quando a gente se sente desqualificado, quando a gente acha que tudo é sorte, destino ou Deus. Olha, Deus, ele nos capacita, ele não, olha, escuta bem, né? Deus, ele nos capacita, ele faz as coisas agir, só que ele precisa do nosso desempenho, do faça acontecer. Sabe assim, peças e receberá, mas você tem que ter ação. Se você não tiver ação, Deus não vai te dar, não vai cair maná do céu de novo. Então não usa desculpa assim, quando você não conquista algo, Deus não quis. Mas só que aí você também não saiu do seu lugar, né?
Aí, primeiro, não é que Deus não quis. Deus, ele quer que a gente prospere, que tudo que é nosso nessa terra, que ele nos propõe, que ele nos dá de vida, sabedoria, conhecimento, enfim, discernimento, depende de quem, gente? De nós. Aí a pessoa fica constantemente falando assim, mas eu tô indo sempre pedir. Mas tem que agir, porque sem ação as coisas não acontecem. Deus, ele faz por nós, e ele faz por nós através de nós. Deu para entender? Ele faz por nós, mas é através de nós. Ele não vai dar nada de mão beijada. Então não adianta vocês ficarem colocando, e para quem também acredita muito em destino, também vai o puxão de orelha. Não adianta colocar lá que é o destino. O destino não quis. E você não agiu. Porque aí o seu sabotador, o seu impostor estava lá falando toda hora. Mas você não é competente, é só por sorte que você consegue as coisas. Então não adianta colocar no julgamento que Deus não quis, que foi o destino, que você... foi falta de sorte, mas aí você não foi atrás, você não começou a se mudar. Tá bom? Então, para tudo nessa vida, não sei se vocês perceberam, depende do que eu falo desde as primeiras lives, tudo depende do desenvolvimento humano e do quanto você está disposto a querer se conhecer. Você está disposto a querer se conhecer? Você precisa estar disposto. Vivian, não, mas todo mundo fala, mas como assim? É uma trajetória, uma caminhada, enfim, é dificílimo. Não vou falar pra vocês que não dói, porque dói, porque a maioria das vezes a gente vai entender que muitas vezes a gente aponta o dedo pro outro quando na verdade está partindo de nós o julgamento, está partindo de nós a falta de vontade de fazer, está partindo de nós a síndrome do impostor, está partindo de nós a falta de amor próprio e enfim. Então, o autoconhecimento é o caminho para tudo, né? Aí como que a gente consegue adquirir com o tempo maturidade para isso? Começa quando a gente coloca na nossa cabeça assim, tem muita coisa aqui a meu respeito que eu preciso me curar. A nossa criança ferida, a nossa síndrome do impostor que a gente está falando hoje, a nossa empatia que é péssima. Quem se coloca no lugar do outro? Pouquíssimas pessoas. E aí a gente não se coloca no lugar do outro para muita coisa, só que a gente quer se comparar e a gente quer chegar onde o outro tá. Ou pior, a gente quer ser arrogante e falar que a gente é mais que o outro. Então o que acontece? Quando a gente começa a perceber que a gente está nesse caminho, quando a gente amadurece, isso acontece geralmente depois dos 30, a gente começa a abrir uma janela assim, um divisor de águas na nossa vida, que a gente começa a falar assim, putz, eu preciso de mais coisa pra mim, né? Poxa, isso daqui às vezes não é meu propósito. E aí quando você cai essa fichinha, você entende que você precisa começar a mudar o seu comportamento. Isso tem uma coisa que eu adoro estudar, é comportamento humano. Não é à toa que eu tô nessa área há mais de 20 e poucos anos. A gente tem que estudar os nossos hábitos. A gente tem que mudar aquilo que tá fazendo mal. Vivi, então, poxa, a síndrome do impostor, ela não ajuda em nada. Na verdade, assim, muita gente acha quando vai fazer entrevista... eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Esse é meu defeito. Quando eu pergunto pontos fortes e fracos, fica a dica. O perfeccionismo mostra pra gente, muitas vezes, que você às vezes quer ser tão certinho que se o seu projeto sair errado, talvez você não tenha maturidade e discernimento para voltar ao projeto do zero e começar de novo. Porque se você é tão perfeccionista, você vai ter medo de arriscar alguma coisa. Então nem sempre coloque isso como sendo um ponto forte ou um ponto fraco. Tá? Depende muito
do ponto de vista do que você está colocando ali naquela profissão. Você vai participar de uma função de projeto, por exemplo, eu tenho muito medo de colocar alguém que é perfeccionista. Então, cuidado. E lembre-se, acima de tudo, a gente precisa muito se autoconhecer. Vamos lá ler mais uma aqui do William. Para mudar o que nos faz, nós precisamos sair da zona de conforto e para isso é necessário coragem. Exatamente, William, exatamente. A live passada que eu falei sobre zona de conforto, que até rendeu o tema dessa live de hoje, é isso. Quando a gente se toca, que a gente está se sabotando, que a gente é um impostor, tem lá dentro da gente, e que a gente está muito acomodado, a gente precisa sair da zona de conforto. Que é o que o William falou agora. É dificílimo? É. E eu vou falar por quê? Porque a palavra-chave dele aqui, ó. Coragem. Pra tudo. Mudar exige coragem. Mas quem não expande, encolhe. Quem assistiu minha live passada entendeu o recado. Você precisa expandir. Não expandiu, vai encolher. Você precisa abrir novos leques. Lembre, a gente está no mundo digital que muda toda hora. A gente está numa frequência agora de energia onde todo mundo se conecta com todo mundo por energia mesmo. A física quântica mostra isso. Ressoa. Se eu estou indo trabalhar com você, mesmo por computador, e eu não tô conseguindo bater as ideias, a gente não tá conseguindo alinhar muita coisa, nosso ponto de vista nunca dá certo. Pode contar que além da energia um do outro, existe a questão de uma das pessoas ali não está aberta à mudança. E é horrível, né? E quando a gente tem a síndrome do impostor ali embutida o tempo todo, a gente esquece que a gente precisa mudar. E aí a gente começa a fazer o quê? Para os outros não perceberem que eu sou uma farsa. Procrastino. Isso é fato. Fico na zona de conforto, porque aí ninguém vai descobrir que eu sou uma farsa. Porque se as pessoas ficarem descobrindo que eu sou uma farsa? E se as pessoas achavam que eu era uma pessoa tão feroz ali no que eu estava fazendo, e de repente elas entenderem que, poxa, eu falei, não sei. Puxa, ela falou, não sei. Gente, um não sei é libertador. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, assim, o não sei, ele é libertador. Você precisa, quando você não domina aquele assunto, você não tá naquela área, você precisa falar, eu não sei. Porque você não está sendo menos que ninguém, nem mais que ninguém. Você está sendo você. E não tem coisa mais gostosa do que a gente ser a gente poder ter consciência do que a gente está falando. É assim, ó, Vivian, você domina tal assunto, vou dar um exemplo aqui, de tecnologia, de TI, vamos supor, de tecnologia da informação? Não. Nossa, eu estudei o técnico de informática quando eu estava lá no ensino médio. Hoje, eu não sei. Se você falar pra mim assim, Vivian, me ajuda aqui a mexer em tal coisa, vou ser muito sincera com você. Não sei. E depois que a gente faz terapia, depois que a gente se conhece, depois que a gente faz autodesenvolvimento, o que a gente entende? É libertador poder falar. Não sei, não quero. Você não precisa estar o tempo todo agradando o outro. Entendeu? Vamos lá, tem mais uma frase aqui. Quando você adquire essa coragem, a vida se transforma. Exatamente, William. Quando você cai a sua ficha de que você... Eu sou prova disso, tá? Eu sou prova disso. Quando você percebe que aonde você estava ali deu o seu limite, lembra que a gente falou na outra live, a zona de conforto? Aonde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava há muitos anos, poxa, aquilo me limitou. Então, eu dei um salto ali, eu pulei. E o que acontece? Você sai da zona de conforto, né? E aí o mundo se abre, a sua mente expande. Dá medo?
muito, caramba, você tá começando algo novo. Como que você não vai ter medo, gente? Tem. Se você não tiver medo, eu vou falar pra você, vai se tratar. Porque medo é uma coisa normal. O que você não pode ter frequentemente é medo. O que você não pode deixar é a sua vida ser dominada pelo impostor, pela comodidade, pelas crises que você tem, às vezes, de ansiedade, ou pelas crises, quem sou eu e não ir atrás, né? Aqui, vamos lá. O não nem sempre é negativo. Exatamente. O não nem sempre é negativo. Primeiro que o não, ele faz bem para sua saúde mental. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem falar não sei, não quero. Entendeu? Quando você começa a entender que você é merecedor de tal coisa, né? Então vamos colocar assim. Vivi, então a síndrome do impostor, igual a gente falou, ela tem essa questão de mostrar pra você que você tá o tempo todo se inferiorizando. Não é bom? Não é bom. Tem técnicas, muitas. Vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Você escrever, né? Sempre o que você tem aí, né? Colocar num papel o que te deixa, para você começar a identificar o seu gatilho, o que te deixa tão desconfortável que você acha que o outro vai descobrir a seu respeito que você não é capaz. Entendeu? Colocar ali, opa, deixa eu colocar aqui. Puxa, agora eu entrei, vamos colocar um exemplo, eu sou supervisor, gerente, ai puta, eu entrei na faculdade, mas coloque no papel. Quando você escreve e lê em voz alta, você começa a memorizar aquilo e aquilo faz sentido pra você. Ali você vai achar o gatilho. Comece a falar com pessoas de fora, igual a gente tá fazendo hoje, esse bate-papo. Comece a falar assim, olha, eu tô me sentindo assim, sabe que fez muito sentido pra mim tal coisa? Às vezes eu me saboto mesmo, puxa, às vezes eu sou uma impostora, eu não acredito em mim, eu acho que sou uma farsa. Acho que eu não sou competente pra fazer tal coisa. Mas você é. É que nem sempre a gente consegue ver isso com os nossos olhos, né? Aí a gente fica avaliando, a gente sempre olha a gente com os olhos dos outros. E quando a gente olha a gente com os olhos dos outros, a gente acha que constantemente alguém tá julgando. E aí quando alguém vem, igual eu falei, faz o elogio, a gente cai na mesmice, né? Então comece a aceitar elogio, coloque no papel qual o gatilho que te deixa mais desconfortável referente a você achar que você não é merecedor daquilo, ou que você é desqualificado. Coloque na sua mente, quando você estiver se achando muito inferior, quais foram as conquistas pequenas que fizeram sentido na sua vida. Porque aí eu vou ensinar um método para vocês agora. Uma ancoragem de um pedacinho assim, ó. De como a gente faz uma técnica na terapia lá. Uma espécie de reprogramar aí. Tá? Deixa eu só ler rapidinho aqui. Estou aqui com o meu super ego prestando atenção. Tá vendo? Exatamente, super ego. Então, o que a gente entende? Vamos lá. Quando a gente tá numa situação constante, né? Quando a gente tá numa situação assim, ai, puxa, isso pra mim não faz sentido. Ai, puta, fulano é muito melhor que eu. Ai, queria ser igual ciclano. Tô lá na comparação. Quando eu tô lá na comparação, vocês vão parar um pouquinho e vão fazer uma técnica que eu vou explicar agora. Você vai colocar aí na sua mente, você tenta fazer isso num lugar mais calmo, tá? Tenta em casa, para depois vocês usarem a âncora que eu vou ensinar. Coloca lá no papel assim, em que momento da sua vida que você começou a se sentir inferior? Lá no seu trabalho, ou começou a se sentir inferior na relação com a outra pessoa, porque achou que ela era mais que você e que você tinha que se inferiorizar para caber no mundo dela.
Ou porque você não é merecedor de elogio, né? Faça esse pensamento e tente voltar você realmente no passado. Vai dando uns espaçamentos. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui pensando, eu falo, bom, foi logo quando eu entrei na empresa, fizeram uma comparação comigo e com o João. E o João, ele tinha 2 faculdades e uma pós-graduação. Putz, eu só tinha terminado a faculdade. Ali, no teu emprego, nessa hora, foi aonde você começou a sentir o despreparo e começou a entender que você era desqualificado. Você era menos que o João, que trabalhava com você. E aí você vai voltar um dia antes, onde você não tinha esse sentimento, e ali você vai ancorar um sentimento para você. O que é ancorar, Vivian? Você vai mentalizar, seja uma música, seja um pensamento assim, de uma coisa boa, uma coisa que te deixou com muita garra, uma coisa que te deixou com muito amor, ou você vai colocar um movimento, né? Seja um movimento com a mão, aquele movimento de força, ou então um movimento de mexer a mão, sabe assim? Uma âncora, isso chama âncora de um dia anterior, daquele sentimento que você sentiu, tá? Depois quem tiver dúvida e falar, Vivi, eu ouvi você falar da técnica, mas ainda fiquei com dúvida, me manda lá, tá? Depois no direct, que a gente conversa, aí eu explico direitinho e mostro pra vocês como funciona. Pra que serve isso? Pra tirar de você, nesse instante, reprogramar. Lembra que eu falei que a gente faz reprogramação mental? Pra reprogramar aquilo que você julgava que você não era competente. Entendeu? Porque aí o seu cérebro vai começar a entender assim, opa, quando vê aquela sensação horrível de que você não é merecedor daquilo, de que fulano é melhor que você, de que você tá aqui, ciclano tá aqui, puxa, eu queria estar aqui, mas não tô, sou inferior na relação, no trabalho, na faculdade, enfim. O que vai acontecer? Você vai ter aquele sentimento de vitória, aquele sentimento de força, aquele sentimento de coragem. Isso chama ancorar. A gente ancora aquilo ali, a gente volta no sentimento anterior e cria uma âncora. A âncora, porque na terapia cognitiva, que os psicólogos falam, eles falam para fazer aquele cartão. Eu não lembro o nome. Peraí, eu até tinha anotado o nome que eles usam. Cartão de enfrentamento. Na cognitiva, a psicologia ela usa, que é bem bacana. Na reprogramação mental que a gente usa como ancoragem, ou o nome de reprint, ou o nome de submodalidade, a gente vai usando. Então, esse passo que eu ensinei pra vocês, melhor do que você ter o cartãozinho lá, porque às vezes nem sempre você vai lembrar de trazer o cartãozinho, é você criar essa sensação com você num gesto, né? Você não vai ficar toda hora, não vai fazer um gesto louco, né, gente? Pelo amor de Deus, na frente de todo mundo você tem que fazer o gesto. Faz um gesto discreto, faz um gesto com a mão, um gesto de força. Porque se você tiver, vamos supor, em algum ambiente que você precise dessa âncora, você, meio que fiz na mão, faz um barulho na tua cabeça, o cérebro grava muito bem. Né? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa mega sinestésica, eu gosto de tudo, de barulho, de ver, de tocar, então... Mas o cérebro ele grava muito bem o som, então... eu tô ali, me vi naquela condição de novo, vou entrar numa reunião e, putz, tô me sentindo péssimo, tô me sentindo, fulano vai fazer uma apresentação muito melhor que a minha, ou, eu tô numa relação, nós vamos sair, vou ter que discutir, eu tô me sentindo... Põe aquela âncora, pega a mão, faz um movimento, faz um barulho de força, alguma coisa assim, ou grava uma música na sua cabeça. Se você gravar a música na sua cabeça, automaticamente você vai conseguir depois replicar ela, entendeu? Então, isso são uma das técnicas que eu acabo ensinando quando a gente está fazendo toda essa evolução de tratamento de autoconhecimento, para você se libertar, para você começar a ter técnicas para sair disso, entendeu? Então, vamos lá agora, deixa eu só ler mais uma aqui.
eu passei por isso porque eu achava que não merecia. Exatamente, ó, o Robson falando aí pra gente. Muita gente cai na síndrome do impostor porque julga que não merece. Lembra? Julga que não é merecedor daquilo, que não conquistou aquilo, que foi sorte, que o destino não quis, que foi Deus. Lembra? Deus é maravilhoso. Ele faz tudo por nós, mas através de nós. Não dá pra você ficar ali, ó, esperando cair do céu, não rola, tá? Então você precisa para isso, para começar a deixar de lado, se autoconhecer. E o autoconhecimento exige para isso que você saia da sua zona de conforto, como a gente já falou, tenha amor próprio, tenha autoconhecimento, se reconheça, comece a estudar mais sobre isso. Gente, estudar comportamento humano é uma delícia. Eu falo terapeutiando. Por que é terapeutiando? O que acontece? É uma terapia, gente. Quando você começa a se autoconhecer. Porque você começa também a deixar de ter julgamento. Que é uma coisa feroz que a gente faz toda hora, cara. Julgamento, gente, é uma coisa que a gente faz muito. E o impostor, ele não faz isso com frequência só pro outro. Ele faz dele, né? Auto-julgamento. Caramba, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, enfim. Então, pra gente gravar bem, deixe de lado essa questão de você querer se comparar com o outro, de que você não merece aquilo, você é merecedor, de que você é desqualificado ou não, você é qualificado no que você foi proposto, de que você não é mais que ninguém, sim, você não precisa se comparar de 5 em 5 minutos. Não saber está tudo bem, ninguém é perfeito, né? Não saber faz muito bem pro ego. Não sei, eu falo, não sei. Posso te falar depois? Eu vou estudar sobre isso. Ponto final. Não é feio pra ninguém. É muito mais saudável. Não quero, não vou. Não faço, não vou fazer. O não é muito pra gente. E por último, assim, uma dica fantástica. Seja você, não se compare com ninguém. Ser você é maravilhoso. Ser você e mostrar para as outras pessoas quem você é de verdade abre um leque de opções para novas amizades, para pessoas conhecerem realmente quem você é e não para você ficar frequentemente achando que você é uma farsa. Tá bom? Gente, meu tempo tá acabando, faltam uns minutinhos, tá? Eu quero agradecer todo mundo. As lives acontecem de terça e quinta. Nosso foco é falar dessa questão de autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, como as técnicas de reprogramação mental, terapia integrativa, como as técnicas de análise de comportamento, que é uma coisa que eu fiz por muitos anos, conseguem te ajudar a evoluir, a sair hoje do lugar onde você está para dar um salto lá para frente. Não está contente onde você está? Vai se conhecer. Quer mudar de vida, quer mudar de trabalho, quer começar a estudar, quer ser outra pessoa, quer arrumar o seu relacionamento, quer mudar a sua relação com as pessoas? Autoconhecimento. Bora reprogramar essa mente. Todo mundo é capaz, não tem ninguém que seja. O impossível é um lugar onde a pessoa lá tem a opinião dela, aquela que não conseguiu e acha que é impossível. O impossível só existe para aquele que não tenta de novo. E a gente pode tentar várias vezes. Tá bom? Um grande beijo. Gente, me segue lá no vivi.terapeuta.